Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, teu podcast semanal e favorito, onde a gente conta com histórias, testemunhos e biografias impactantes, extraindo disso os princípios elementares de uma vida extraordinária. E hoje, meu irmão, a gente tá internacional. Our podcast is going to be in English, bro. A gente vai ter nosso primeiro convidado em inglês. Nosso primeiro convidado internacional. Primeiro que convidado internacional do Bíblia na Sobremesa. Sim, vai ser. Hoje a gente tá bem. Tá diferente, vai né? ser sensacional. Os humilhados estão sendo exaltados, hein? Sente-se à vontade, a gente vai ter um bate-papo muito gostoso aqui, bem diferente, uma pessoa que você nunca talvez teria essa possibilidade de conhecer ele, se não fosse pela nossa conversa. Então isso vai ser muito interessante. Eu me chamo Murilo Fontana, sou o seu host aqui nesse podcast, juntamente com Lucas Alves. E apresenta pra gente quem que é o nosso convidado e o tradutor dele também aqui. Então hoje estamos aqui com Mari Heppel, casado com Susana, pai de 3 meninos e professor de teologia. Mari é empresário do setor imobiliário e foi diretor do Faith International Training School em New Jersey, onde impactou a vida de centenas de líderes ao redor do mundo. Ele é reconhecido por sua pregação poderosa sobre graça e compartilhará conosco verdades transformadoras da palavra de Deus. E hoje, como tradutor, temos aqui o Vini Nascimento, né, que já veio aqui no nosso podcast, aqui é pastor da casa, e o Vini teve a sua vida impactada, tanto o Vini quanto a Isa, teve a vida extremamente impactada pelo ministério do Mari. Então seja bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, Mari Heppel. Thank you. Obrigado. Como está se sentindo? How are you feeling? Very good. Muito bom. Muito bom. Pessoal, que você está em casa, a dinâmica hoje está um pouco diferente, né? Então vai ter algumas vozes aí, então, cara, acompanha com a gente, não perca, entenda tudo que vai ser falado, porque o Mari é um cara extraordinário e ele vai derramar muita coisa sobre a vida de vocês nesse podcast. Bom, então vamos lá, vamos começar. Let's begin. Mari, primeiro de tudo, obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu tive a oportunidade já de sentar com você, de ser ministrado e entender um pouco da tua história, do teu ministério, do que Deus fez na sua vida. E me diga assim, ó, que tipo de pastor que você é? I just think of myself as Marty. Eu apenas penso de mim mesmo como Mari. And wherever God needs me, E quando whatever I Deus need to precisa do, de mim, que eu preciso fazer, I just do it. eu apenas faço. You know, and wherever I find myself, É onde eu me encontro, you know, I just do it. That's it. eu apenas I don't faço. think of myself as a pastor. Eu não me vejo como um pastor. Você teve um ministério pastoral em tempo integral por 16 anos aproximadamente. Yes. Hoje você toca o teu negócio, você disse que hoje coloca seu negócio como prioridade, sua família como prioridade. Como é que qual é a diferença que você sente principalmente entre estar pastor full-time e hoje ter o teu negócio como ponto principal? For me, it feels like I kind of graduated. Para mim, eu sinto como eu me formei, me graduei. It was always my goal, or in my heart, I should say, Sempre foi um objetivo do meu coração to just help in ministry and ajudar o ministério, do my part, and also have a business. fazer a minha parte e também ter o meu negócio por fora. And then I ended up in full-time ministry. E eu acabei entrando no ministério a tempo integral, But I always knew that I wanted to have what we call a dual vocation. mas eu sabia que eu tinha a bivocação. I hated receiving a paycheck from a church. Eu odiava receber o pagamento da igreja, a oferta da igreja. I much more enjoy being the one giving the check. Eu curtia muito mais ser aquele que dava para a igreja, ofertava para a igreja. So it's my goal to be able to pay for everything that I do myself. E o meu objetivo era ser aquele que podia pagar por tudo, bancar por tudo. E como é que foi essa experiência? O que era a Faithful, né? Como é que era o nome da escola? The Fit, how was The Fits, Fits. I always said that I was the biggest student of all. Eu sempre digo que eu era o maior estudante de todos. When my Pastor Demola, who passed on in 2018, O pastor Demola, que faleceu em 2018, he was a real general ele era realmente um general in the church, na igreja. and he forced me E ele me forçou to do it. a fazer o FITS ali. I didn't want to do it. Eu não queria ser responsável pelo FITS. And he said,
he said, no, you're perfect for it. E ele falou, não, você é o cara perfeito para essa tarefa. And I said, no, I'm not. Eu disse, não, eu não sou. He said, no, you're perfect for it. Não, você é perfeito para a I tarefa. said, really? No, I'm not. Não, sinceramente, pastor, eu não sou. I have no idea what I'm doing. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. And I learned, E eu aprendi. and I had my wife at my side. Eu tive a minha esposa do meu lado ali. So it was great though. It was very. I really had to depend on God. every day. Eu realmente tive que depender de Deus, foi muito bom. And so I know it was God doing it. It had nothing to do with me. E eu sei que foi Deus que fez, não tem nada a ver comigo, foi sempre Deus que fez. When we still get thank yous from people. A gente ainda recebe Students. agradecimentos dos estudantes, das pessoas que passaram por lá. And sometimes I tell them E às vezes eu falo para eles, it wasn't me. não foi eu, não tem que agradecer a mim. Pastor Demola made that possible. O pastor Demola que então se tornou isso possível, But it was God. But mas na verdade foi Deus. for me, when God wants to bless you, He gives you. Para a person. mim, quando Deus quer te abençoar, Ele te dá pessoas. He doesn't give you money. Ele não doesn't te dá give you a dinheiro, house, Ele não he te dá doesn't uma give you casa, a car. Ele não te dá um carro, He gives you a person. Ele te dá pessoas. So I was blessed with so many relationships. E eu from fui that. abençoado por muitos relacionamentos. I'm here because of Eu tô aqui por causa desses Fitz relacionamentos, por causa do and Pastor FITS. Demola, so do- it's been a real blessing in that Então realmente foi uma benção muito grande na minha vida. Só pra gente entender o que seria o FITS. Faith International Training School was É started by uma escola de treinamento de fé Pastor internacional. Demola, and really it was just a 6-month program Era um programa de 6 meses for people who were in ministry para pessoas que estavam no ministério or planning on going into ministry. ou que planejavam estar no ministério. And it was more of like an enhancement program. It started out. E era um programa de enriquecimento pastoral. But then as we went along, it became really a grace teaching program. E só que no decorrer dos anos a gente tornou tipo uma escola que pregava graça ali. It became a religion breaking. Uma quebradora da religião, um programa que quebrava a religião. And it was God just like did it all. E Deus fez tudo. Like we were it really felt like we were just on a ride with God doing it. E a gente on a ride. On a ride, like a roller coaster. A gente tava tipo uma montanha russa ali But com it was Deus like- fazendo tudo ali, a gente tava aproveitando. None of us could plan what happened. Nenhum de nós podia planejar o que acontecia. E por que qual foi o principal objetivo, assim, o que vocês entenderam enquanto pastores para que vocês de fato fossem contra a lei, assim, ó, dos pastores que estavam pregando a lei, A religião. vocês vieram pregando a graça. Qual foi o impacto disso para o país de vocês e para o lugar que vocês estavam? Well, when the students would come, Quando os estudantes vinham, the ones that had ministries aqueles que tinham ministério, were coming to make their ministry better, eles vinham para fazer o ministério deles melhorar, né? Melhorar o ministério deles. bigger, or whatever. Maior ou seja o que for. And really, what ended up happening was E o que it became a acontecia personal é que se tornava pessoal, time for them. um tempo pessoal para eles. And I would tell them, I don't care about your E ministry. eu falava para eles, eu não importo com o seu ministério. I care about you and your Eu me marriage importo com você, com o seu casamento and your children. e os seus filhos. Forget the ministry. Esqueça o ministério. And everybody was really. E todo mundo ficava Sometimes we had surpreso. pastors who were Às vezes a gente tinha 30 pastores years, que, tipo, 30 anos de pastor, 40 years. 40 anos como pastor. And then the religion part, E a parte da religião ali, seeing people set free a gente via pessoas sendo libertas from religion da religião. is like seeing people getting born again. E a gente via pessoas nascendo de novo. Or it's like they receive Jesus all over. Eles Like I did. recebendo Jesus. So it was many people were so thankful. E muitas pessoas eram gratas por isso. But the thing was this: Mas a coisa é, our school, we paid for them to be there. a escola a gente pagava para estar lá. So we paid the housing, A gente food, pagava a casa, a comida para os estudantes and for the tuition. e tipo, a mensalidade da escola ali. They just had to come. They had to get there. Os estudantes só tinham que vir e chegar lá nos Estados Unidos, na escola. So when we started teaching E quando a stuff, gente começou a ensinar coisas, I believe a lot of them, if they were paying, eu acredito que muitos deles, se estivessem pagando, they would have said, "I'm not paying for this. I'm out of here." eles falariam, eu não estou pagando por isso, eu quero o meu dinheiro de volta. The first month, a lot of people thought, O primeiro mês, muitas pessoas, "This tipo, is crazy." isso é loucura. And
but we were paying for it. Mas a gente tá pagando pra And eles. it's in the United States. Nos Estados Unidos, So like I'm in America, they're paying for tipo, it, I'll tô stay. nos Estados Unidos, tô na América, então vou ficar. But in the end, Mas no I final, would say 95% of eu them diria que 95% got deles, set free from eles foram libertos da religião ali. Uau, então grande parte das pessoas era de fora dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Yes. Yes. Oh, Sim. Yeah. Você tem um número, Did you né, have que a você number? Do you have a contou number? pra gente ali que o número de igrejas nos Estados Unidos ele praticamente quadruplicou em alguns anos. Increased 4 times in 100 years. Way more. It was, Muito mais que isso, acho. I believe is in the hundreds. Eu in 1900, acredito que nos anos 1900, like 200 to 500. I tipo forget what it is. 200, 300 denominações, não lembro muito. And currently, right now, there's 30,000. E agora tem denominations. 30,000 30 mil denominações Uhum. in the United States. nos Estados Unidos. E é importante lembrar que denominações não são igrejas, necessariamente. Denominations is not churches, you know. Right. Yes. Yes. E como que isso tudo começou, Marty? How Você, everything starts. você veio de uma família já cristã, de um lar cristão, você teve um impacto na sua infância, como é que foi isso? Quando você conheceu Jesus? How did you know Jesus? No, I didn't come from a Christian family. Eu não vim de uma família cristã. My father was an alcoholic. Meu pai era alcoólatra, My mother just was a hard worker. minha mãe era trabalhadora duro, né? Uhum. I'm the youngest of 7 children. Eu sou o mais novo de 7 filhos. We grew up in a pretty rough area, A gente cresceu numa New área Jersey? um pouco pobre de Nova Jersey. but I did go to, because I was the youngest. E porque eu era o mais novo, My mother could send me to Christian school, minha mãe me mandava para uma escola cristã. but it was Calvinist. Era uma escola Ok. calvinista. So Uma they escola calvinista. Sorry for your Calvinists out there, but Me perdoe os calvinistas por aí, mas they don't teach salvation. Eles não ensinam you know, it's just salvação. like you learn Yeah. the Bible, você Yeah. aprende a Bíblia and if you're included, e você hey, não it's está good. If you're incluído na not included, Bíblia, você not good. está fora. É, And my older brother was saved. E He o got meu saved when I irmão mais was velho foi salvo quando eu tinha 10 years old, maybe 9 years old. 10 ou 9 para 10 anos. And but he was we say the black sheep of the family. Ele era Ok. a ovelha negra da família. So when he got saved, nobody listened to him. E quando ele foi salvo, Ah, ninguém crazy. tipo deu ouvido para ele, ninguém deu bola para ele. And then and actually when I was 25 E quando eu tinha 25, last year, ano passado, when I was 25, Quando eu I tinha actually started 25. doing very, very good financially. eu comecei a me dar muito bem financeiramente falando. I was in business with my brother, Eu estava no negócio com meu irmão. and I started doing very good, Eu comecei a me dar muito bem nos negócios. and that's all I wanted. E era tudo que eu queria. If I could make a lot of money, Se I'd eu be happy. consigo fazer muito dinheiro, vou estar feliz. And I was making really good money, E eu estava fazendo muito dinheiro. and I didn't feel any different. E eu não senti nada diferente dentro de But I mim. knew something's really wrong. E eu sabia que algo estava muito errado. And then a few other small things happened, E eu percebi algumas outras coisas acontecendo. and I actually believed that Jesus was the Son of God. E eu já acreditava que Jesus era o Filho de Deus. There was no other gods but Jesus. Que não havia outro Deus além de Jesus. But I believe that, or I should say, I would tell people Eu diria às pessoas, that I'm going to suffer a greater fate a great fate. penalty, Ah. bigger penalty, Eu vou sofrer uma grande penalidade because I know that Jesus is God, but I don't follow him. porque eu sei que Jesus é Deus, mas eu não sigo ele. So, and then when all that happened, where E quando tudo isso acontecer, I knew when success didn't make me happy, eu sabia que o sucesso não ia me fazer feliz. really only Jesus could. Only Jesus poderia me fazer So feliz. I sat on my bed by myself and I said, Jesus. E eu falei wanna love you more than falei, anything. Jesus, eu te amo mais do que qualquer outra coisa. And ever since that day, I've been, E desde este dia eu. yeah. So it was, you know, isso já fazem quanto tempo? And how long this happened? 29 years ago. 29 years ago. 29 anos É, sorry, 29 anos atrás. He's 53, so ele tem 53 anos, então faça os cálculos aí na 28 sua years casa. ago, 28. Ok. Tá. E aí assim, ó, você então viveu um pouco do sonho americano. Como é que foi a tua adolescência antes de ser casado, ter filhos? Quais eram as distrações de um jovem americano com muito dinheiro?
The money didn't last long. O dinheiro não durou muito. I started a journey of going up and down. Eu comecei uma jornada de alto e baixo, alto e baixo. No, I mean, in America, Nos Estados yeah, Unidos, it's I got saved. eu fui So I salvo. was just focused on trying to be the best Comecei Christian I could a focar em ser o melhor crente que eu be. poderia ser. And what I really enjoyed was being a blessing. It was giving E to o que eu ministries realmente and to people helping curtia people. era ser abençoado e abençoar o ministério ali. and the mistake I made was what O erro que eu cometi foi I didn't do what I'm doing now, real estate. eu não fiz o que eu estou fazendo hoje, que So, é mexer com imóveis. I should have invested more money and stuff Eu like that. deveria ter investido mais em imóveis, mas But enfim. and then you know, so it was really but it was fun though. Yeah, it's fun. Mas- It's mas foi nice not engraçado. to have to worry about the bills É muito stuff bom like não that. ter que se preocupar com as contas para pagar, But enfim. then I had a bad experience. Mas aí eu tive uma experiência muito ruim. I actually did try to get into real estate in 2000. Eu tentei entrar no mercado 2000, imobiliário nos anos 2000 2001 a little bit, and I got robbed, e eu fui roubado. and it was a very bad deal. Foi um negócio muito ruim que eu fiz. And then from there, a few years later, my pastor was like, E a partir dali, alguns anos depois, o meu pastor I would really like you to come on board full time. me convidou para ficar no ministério de tempo integral. So I was like, all right, I'll try it for a little while. E eu disse, ok, vou tentar por um tempo. And that was my first pastor though. So I did Isso five- foi meu I- meu pastor antes do Demola. I did 5 years there. And E then I did depois de 11 5 years with anos Pastor Demola. com esse pastor, depois 11 anos com o pastor Demola. E quais foram os teus maiores aprendizados que você teve ao longo dessa jornada, onde você foi convertido após ter muito dinheiro, você entendeu que lá no dinheiro não existia felicidade, não da maneira que Jesus podia te preencher. E depois disso você, ok, quebrou, foi para, ou pelo menos teve alguns baixos financeiros, né? E você serviu o ministério de maneira a tempo integral. Depois, hoje você vive isso do ser pastor e ter seu próprio negócio, ter seu negócio. Quais são os maiores aprendizados que você tira dessa história inteira e que você aconselha um cristão a viver? I mean, I hate to give the answer of Eu odeio dar a resposta de you really have to just find você realmente tem que descobrir what God has for you. o que Deus tem para sua vida. In the years I've been doing this, Nos anos que eu tenho feito isso, the people that always try to as pessoas que sempre follow tentam what someone else is doing, seguir o que outra pessoa está fazendo, a lot of them end up unhappy. muitas delas terminam infelizes. God is so big Deus é tão grande that He's big enough to give you que Ele é grande something demais para te dar algo like your fingerprint. como a sua digital, But I só would você say tem. I would say that always planned to make money outside. of Sempre ministry. tente fazer dinheiro fora do ministério, Somehow, some way, de alguma forma, de alguma maneira. whether through investing or a job, Através de whatever it investimento, is, através de um emprego, make money outside of faça ministry. dinheiro fora do ministério. I believe that ministries Eu acredito que o ministério should be transparent with the money. deveria ser transparente em relação ao dinheiro. In the United States, Nos Estados Unidos, there's a lot of ministries. tem muitos ministérios that once the money goes in, que recebem o you dinheiro don't know what e happens. você não sabe o que acontece com o dinheiro que entra ali. And there are people that do it for money, E muitas pessoas fazem ministério por dinheiro. and I don't think God wants us to be poor, Eu também não creio que Deus nos quer pobre, but to make mas to have like $1 million houses, and, ter uma casa de 2 milhões de dólares, um carro de milhares de dólares and the people giving you the money are single e mothers. pessoas dando dinheiro, tipo mães solteiras dando dinheiro para você. Something's wrong. Alguma coisa está errada. So I believe for the pastor's sake, Eu acredito que pro bem do pastor, for them not to depend on que ele não dependa salary. de um salário. Again, I'm not saying it's wrong. If Tipo, you have a eu não salary. estou dizendo que for a ministry. isso é errado dependendo do ministério. You asked me what I think. Você me perguntou o que eu acho. Então, Exactly, exactly. But whenever someone mas toda vez que is getting alguém paid, está sendo pago, they're compromised. eles estão Because comprometidos. there will always come a point where Porque eles sempre vão chegar no ponto onde do I tell the truth eu digo a verdade and keep my job, e mantenho meu emprego, or I mean, I'm sorry, do I tell the truth Oh, and lose my perdão, job, or lose my income, eu falo a verdade, perco o meu emprego, a minha renda, or tell the truth and risk
ou less money. fale a verdade e, Yes. tipo, me arrisco a receber menos dinheiro. O fato de, nos Estados Unidos hoje, ter 30, 35 mil denominações, significa que os Estados Unidos estão acertando muito ou estão errando muito? Oh my God. In the first, I don't know, 15 years I've been saved. Nos primeiros 15 anos desde que eu fui salvo, Maybe I wasn't paying attention. talvez eu não estava prestando atenção. I was in a lot of services. Eu estava em muitos I cultos. heard a lot of teachings, a lot Eu of ouvi messages. muitas pregações, ensinos. I never heard anyone teach from Eu John 17. nunca ouvi alguém falar sobre First John ou John? John. John. É João 17. You know, where Jesus prayed for Quando the Jesus disciples, ora and then he pelos prayed for all discípulos believers. e depois pelos aqueles que ainda hão de crer. And the two things in that chapter that are E very powerful. duas coisas nesse versículo, nesse capítulo, que First, são muito Jesus said poderosas. that, Primeiro, Father, Jesus fala de Deus, Pai, you have loved them você tem os amado as you have loved me. como você tem me amado. I never heard that. Eu nunca ouvi isso. And do you know what? E você sabe o que? I read the Bible through many times. Eu li a Bíblia muitas vezes. And I never saw that verse. So E eu nunca percebi esse versículo. Tipo, como que eu nunca percebi esse versículo? I was looking for all the wrong things. Eu tava procurando por coisas erradas ali. Number two, E he a said, segunda coisa, I pray that they are one, eu oro para que eles sejam um, like we are one. como nós somos um. So, and it really breaks my heart E o que today, realmente quebra o meu to know coração that assim in 100 é saber que em 100 anos all the energy, toda a energia, money, dinheiro resources, e recursos, time tempo to go into fighting and splitting que a gente gastou para brigar e se dividir, instead of into uniting ao invés de se unir and winning the lost. e ganhar ali a batalha ali. And Ganhar meanwhile, os the perdidos. enemy E o inimigo, in both of our countries, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em ambos os is países, united, took over all our schools, eles estão unidos, estão nas nossas discipling all of escolas, our children, estão discipulando nossas crianças, way better than the church ever did. muito melhor do que a igreja está fazendo. So it's just something that it really Então, breaks my heart. isso é algo que realmente to machuca o meu coração. and to fix it E para consertar isso, seems like the most impossible task. parece que é uma tarefa quase que impossível. I think you and I it'd be easier to empty the ocean with a spoon Eu acho que é mais fácil esvaziar o oceano com uma colher than to unite the church do que worldwide. conseguir unir a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Mas Deus, But God. só Deus pode fazer. Como é que tem sido a divisão que vocês têm vivido tanto no cenário político como na questão ideológica de sou homem, sou mulher, decido sobre minha vida com pouca idade? O quanto isso tem afetado a vida dos cidadãos americanos e a igreja como um todo? Como que a igreja está se posicionando contra isso? The church isn't doing anything. A igreja não está fazendo nada. It's sad. É triste. I mean, you could ask who's the leader Você pode perguntar quem é o líder? of the church in America? Quem é o líder Who's the da igreja voice of na América? Christians? Qual que é a voz Is there cristã one que person, tem? man or woman, that could stand Tem up? tem uma voz cristã, um homem ou mulher, represent Jesus que to pode the representar Jesus para a nação? When you find that person, let me know. Quando você encontrar essa pessoa, por favor, me diga quem ela é. I have no idea. Eu não tenho ideia de quem ela It's seja. very sad. E isso é muito triste. And then through the political divide, E and quando você all- entra na questão política ali, you know, I don't know if I can say it here, but a man in a dress um homem no vestido has a louder voice tem mais voz than any pastor do in que qualquer America. pastor nos Estados Unidos. So, you know, the church, but the church, Mas a igreja you know, has to get back to a position tem que retornar uma posição of trust, de confiança, but it's not through legislation. mas não é através da legislação I don't even think it's through media. e também não acredito que seja através da mídia. I think it's out here Eu acredito que seja in aqui, families em com where famílias, it really counts. no que realmente importa. You know, people getting saved Pessoas sendo salvas is the only answer. é a única We resposta. can change the Constitution. A gente pode mudar a or Constituição ou change the politicians. mudar os But políticos, unless people are getting saved, it doesn't mas matter. as pessoas não vão ser salvas de qualquer That's not going jeito. to get people saved. Isso não vai fazer as pessoas serem salvas. Você acha que um dos maiores problemas que talvez tenha na igreja
é essa busca incessante pela performance e não necessariamente pela adoração verdadeira. They're searching for money. Eles estão procurando dinheiro, buscando dinheiro. If performance brings money, they'll do Se a performance traz dinheiro, então faça. it. If prayer brought money, they would do it. Se oração traz dinheiro, então faça oração. Whatever brings in money, O que funciona para trazer dinheiro, they'll do it. eles vão fazer. They'll have a circus Eles têm um circo in the church if it brought money. You know? na So- igreja se but entrar dinheiro. and again, I think that Eu acho que it's the gospel is so simple. o evangelho é tão simples. Jesus made it so simple. Jesus tornou o evangelho tão simples. And Paul came in and explained E it. aí Paulo veio e explicou But, isso. the churches ran right by it. Mas a igreja, tipo, foi para outra direção, para outro lado. And you know, like the first and second century church, A igreja do primeiro século ali, they were being fed to lions. eles foram entregues a leões. You know, when's the last time you were fed to a lion? Qual foi a última vez que você foi comida de leão? And they took over the world at that time, that known world. E eles, tipo, tomaram o mundo, né, naquela época. Sim. And then Constantine comes in, E aí Constantino veio and whether he was really a Christian or not, we will e never know. It's not my se ele era business. cristão ou não sei, a gente não vai saber, mas era negócio ali. But he built the first mega church, Mas ele construiu a primeira mega igreja. and that stopped that whole movement. E aquilo ali parou todo o movimento. So, you know, and I believe we need all kinds of churches. Eu acredito que a gente precisa de todo tipo de igreja, But we do have to just work together. mas a gente tem que realmente trabalhar junto. And it's only in the love of Jesus. That's it. E a gente não vai conseguir isso 'Cause através de Jesus. Paul had differences with other Christians. Paulo, drew a line. Paulo, tipo, teve críticas de outros Right. cristãos. Ele fez ali uma linha ali. Paul drew a line. So he would say, look, if anyone's preaching another gospel, Paulo disse, se alguém estiver pegando outro evangelho, stay away from that person. tipo, Uhum. fuja dessa pessoa. So I understand, but Eu entendo isso, mas but we have to somehow, some way, Mas a gente majority tem of us at que- least, work together. de alguma maneira voltar a trabalhar junto. Muito bom. Marty, você também conheceu muitas pessoas, esteve trabalhando com muitas pessoas, pastoreando muitas pessoas de fora dos Estados Unidos, de outros países, de países muito menos desenvolvidos. E eu queria entender com você se você percebeu e consegue perceber nitidamente pessoas que têm vindo de outros países, principalmente esses subdesenvolvidos, que eles têm uma mentalidade, uma maneira diferente, que não conseguem se conectar talvez com a verdade do evangelho ou com coisas que acabam aprisionando, sabe? Mentalidades que a gente chama de limitadas. No, the people, Mindset. people in the third world are actually. As pessoas there's a do lot terceiro of- mundo ali, They're as smart as anybody else. eles and são they, tão espertos quanto qualquer outras pessoas. You know, they have a different culture. Eles têm culturas diferentes. And you know, when you grow up Quando every você day cresce and you don't know if you're going to eat that day, Uhum. e that você não tem certeza que você vai how comer you naquele dia, process things. isso on muda the- on como the você, inside, right? como você processa as coisas. But that makes a huge difference between say, the Isso- United States and when they Isso faz uma grande and diferença nos Estados Unidos But, e outros países. any human being on the Mas planet, qualquer ser humano no or I should say planeta, any Christian or ou pastor, qualquer cristão Let me ou say that. pastor, that if they're like religious, tipo, eles são religiosos. but that's how they think God loves them and they love Mas God. isso é como eles acreditam que Deus ama eles e como Like eles amam Deus. They really want the love of God. Mas eles realmente querem o amor So a de lot of Deus. people caught up because they were taught that Eles fazem isso porque eles foram ensinados dessa by maneira other people who were por taught outras pessoas so que it's também like- foram ensinadas dessa maneira. And so if they really want God, Então, se eles realmente querem and you Deus start to teach them the grace e of você God, começa a ensinar eles a graça de Deus, they get it. eles vão pegar. It's the ones who are, who are proud of their works, Tem aqueles que são orgulhosos Who are- do who take das great obras que joy eles fazem. in their intercession and their, e aqueles que têm alegria durante a intercessão or in ali. their, and like whatever it is, the people who Tipo, take great joy in their works. As pessoas realmente têm muita alegria Because I no think trabalho that's que how elas they get to fazem, God, porque and then- é como and, elas chegam até a Deus. Or they're people who want control. Ou tem aquelas pessoas que querem When they hear controlar, grace, they e don't. quando elas ouvem a graça, elas, Grace interrupts all that. tipo, a graça interrompe So, tudo isso.
So that's what I saw. So the people who Então isso que eu were vi, really as pessoas que realmente doing it for God, with a estão clean fazendo heart, isso they just por were Deus, taught a estão different com um system. coração puro, eles têm um sistema diferente. But we did get very good results. Mas a Very, gente very realmente good teve results. muitos bons resultados. Existe algum país ou algum como é que é o nome? Continente que tem mais dificuldade de lidar com a mensagem da graça? Yeah, I would say Eu diria que, for me, my own personal experience, pra mim, tipo, minha experiência pessoal, the Caribbean, o the islands, Caribe, ali, as ilhas is do very, Caribe, very has a lot of religion, eles são muito religiosos. and Africa E África is very tough. é muito difícil. There's the culture in and of itself is A cultura por si harder. mesma é They're difícil. very hard on each other. Eles são muito duros compared to, entre eles mesmos the comparado West. com o restante do mundo. But Mas like South Africa probably has the most grace a teachers. África do Sul tem talvez um dos the pastores world. que mais prega a graça do mundo. And actually Bert, Curitiba, I would say, E de probably Curitiba, has the most eu grace diria. churches Tem I know of in the city. tem a cidade que tem mais igreja que prega graça aqui que eu conheço. But really the gospel works. Mas o evangelho realmente You know, funciona. I could say that there's a lot of religion, Eu poderia dizer que tem muita religião, but the gospel still works. mas o evangelho ainda It still gets funciona. through to anybody, anywhere, any culture. E destrói qualquer cultura de qualquer país. Qual que foi a experiência mais impactante que você teve ao longo desses anos viajando para diversos países com o evangelho? The most powerful. The most powerful. Oh man, I don't know. Eu não sei. I'm a simple guy. There are many. I'm a simple Eu sou um guy. cara simples. But just really seeing people Apenas ver pessoas get healed sendo curadas from the abuse of religion, do abuso da religião. you know, and seeing people really E ver set pessoas free by the love of sendo God libertas is pelo amor de Deus. There- Isso é there was, poderoso. And in the school, Lá na escola, no FITS, I don't know if I could tell the story without crying. eu não sei se eu vou contar a história porque eu vou começar a chorar. No problem. But there was a pastor from Liberia. Tinha um pastor do He was a pastor for Libéria, like 30 years. tipo pastor. 30 anos como pastor. And he would sit in the class, E ele sentou lá na sala de aula, never move, nunca se mexeu, nunca moveu. just maybe like. Ele só, tipo, Read a fazia little as bit. anotações, escrevia um pouco. So then, after a couple months, E depois de alguns meses, we were there, and he's very, very, very respectful guy. ele very era quiet. um cara muito respeitoso. You know, he just and Pastor Damola asked me E o pastor Demola me to pediu have 3 students testify para in ter service that day. 3 estudantes para dar um testemunho lá no culto da igreja. Oh, he said it was like Friday, so he said Sunday. E have isso them foi testify. na sexta-feira para dar um testemunho no domingo. So I just said E eu disse, I picked 2 people, eu escolhi 2 pessoas. and I wasn't going to pick him because he's so quiet. E eu não ia escolher porque ele é muito quieto. But something inside of me said, Mas "Ask him." algo dentro de mim falou. We all know what that something is. Peça ela. So I said, E eu disse, I said, Joseph, you mind testifying? No, okay, I'll pastor, você testify. quer No problem. testemunhar? Ah, sim, eu quero. So he gets the microphone. E ele pegou o microfone. You know, it's a couple. We have like 3,000 people A there. gente tinha 3.000 pessoas mais ou And menos no he culto. says, Ele disse, when I came to the school, quando eu vim para essa escola, I was a hard pastor. eu era um pastor muito duro. I preached sin, sin, sin. Eu pregava pecado, pecado, Sin, pecado. sin, sin. Pecado, pecado, pecado. And what happened was E o que aconteceu foi, my daughter got pregnant, a minha Before I filha, came- right before I minha came. filha engravidou antes de eu vir para cá. and she was going to kill herself. E ela estava matando ela mesma. She told him that. Ela disse para ele, like the week before. uma He didn't know. uma semana antes. And so he found out she was pregnant when E ele he descobriu came to the school, que ela estava grávida antes dele vir para a and he escola. started sitting in the classes. E ele começou a sentar nas Right. aulas ali. And then one of our pastors E quando on um staff, dos nossos pastores do staff ali, my friend Sammy, meu amigo Semi, testified about how his daughter testemunhou como que a filha got dele pregnant, engravidou. and they, you know, they helped her. E eles ajudaram ela. You know, she's in ministry now, married with 2 other kids. E ela está agora no ministério, casada com outros And 2 the boy's a filhos. beautiful boy. E He's os like meninos são lindos, 13 years old. 13 anos. So Joseph Então, Joseph never saw that before.
Nunca tinha visto isso antes. He never saw a girl be accepted Ele nunca viu uma mulher sendo for getting aceita pregnant. por estar Caraca. grávida. So he prepared a card for her birthday, E ele preparou a birthday, uma carta and he mailed it to her. e mandou para ela. And she got the card, E ela recebeu essa carta ali. I don't know why it makes you cry, Eu não sei porque eu tô chorando. but he said, I'm sorry. Ela disse, me perdoe. He said, he said, I'm wrong. Ele disse, eu tô errado. I accept you and your baby. Eu aceito você And your baby. e Uau. o seu filho. Actually, no, and that's when she told him, E I was going to kill myself, quando ela falou, aí foi nessa hora que ela falou que ela ia se matar, but then I got that card. mas aí eu recebi a sua carta. Uau. So I was standing there, thank you. E aí eu sentei ali, I was standing behind eu him, tava atrás dele, em pé atrás you know, dele. in front of all those people. Tipo, na and frente with da my igreja wife, toda and I'm ali. like, Eu tipo, I had no, Eu não tinha no ideia. idea. This guy sitting there, like, esse cara tava sentado ali na sala de aula, we say a poker face. tipo, a cara, Like, you didn't know- poker face, a cara. É, assim. Like, you didn't know, Sério? his pants could have been on fire. He'd have been like, A calça podia estar pegando fogo e ele tava tipo, we were like, sem reação nenhuma. and then he unloads this story. E aí like, quando ele revelou my essa God, história, like- tipo, meu Deus. and I just thought, you know, and E eu then pensei. he came back for our conference, E ele voltou pra nossa conferência. and he testified again, E ele testemunhou novamente. and he says, that boy sits on my lap, E ele falou, esse bebê tá sentado no meu colo aqui agora. and every morning we eat breakfast together. E todo manhã a gente tem café da manhã junto. Uau. So, I guess as a father, I think about it where Eu sou um pai, então acho que isso. one saving that kid, E what? saving that one kid. Salvar aquele bebê, aquele garoto, Is aquela worth it. criança. Faz tudo valer a pena. His whole life got turned around. A vida dele inteira foi transformada. Or it could have been his daughter was dead. Ou, tipo, a filha dele poderia and the baby ter morrido e o So- filho também teria morrido. O bebê. So I just saw, like, you know, the first hand, the power of the gospel. E aí eu percebi, tipo, que o evangelho realmente é poderoso. Sorry, I Tem didn't muito mean. poder. Uau. Perdão. Tô- I don't tell the story because I cry every Eu time. não gosto de contar história porque eu sempre choro toda vez. It just means so, you know, it's just, you know, that kid has Essa criança a family. tem uma família. If he would have been born, he would have been sent away. E se ele tivesse nascido antes disso, ele Maybe teria sido grew up on mandado the embora. streets of Liberia. Tipo, It's just ia crazy. ia morar nas ruas da Sibéria ali. Now he's loved. Mas agora ele é amado. That's precious. Fazer um comentário que já percebeu que todos os nossos convidados, que eles vivem Jesus, amam Jesus, eles falam e exalam esse entusiasmo, cara, quando falam. O que mais me chama a atenção é que o testemunho que ele trouxe de algo mais poderoso não foi sobre o poder de Deus ali perante a igreja, sabe? De manifestações do poder de Deus, mas sim do amor de Deus pela vida daquelas pessoas. Sim. Então é muito interessante como que as pessoas, os pastores que entendem a graça, eles observam de forma diferente o que é Deus, sabe? Eu acho que essa é a próxima pergunta para você, sim, e eu quero que você responda com profundidade daquilo que você realmente entendeu durante todo esse tempo, a diferença entre a lei e a graça. E como que você, por exemplo, ensinaria isso para os seus filhos? Well, the one thing I'm very grateful for Uma coisa que eu sou muito grato uh, é que sometimes I'm not grateful because I'm old, but às vezes eu não sou grato porque eu I- sou velho, I had kids mas eu tenho late. eu tive filhos tarde. It wasn't planned, just the way it happened. Foi planejado, tudo aconteceu. I had my first son at the age of 43. Eu tive meu primeiro filho com 43 anos So they never knew the law, e eles nunca conheceram a lei. and they never will. E eles nunca vão conhecer a lei. They'll have to decide Eles themselves if vão they ter que wanna get decidir under the eles law. mesmos se eles vão querer conhecer a lei So ou não. they've been raised in grace, Eles cresceram conhecendo graça in the love of God, e o amor de Deus. and I firmly believe Eu realmente creio that children
view their parents as que God, as crianças veem os pais como Deus. and the way that parents E a maneira que os pais handle their children lidam com os filhos could be a way that's how we then begin to interpret how God handles us. é a maneira que eles vão interpretar Deus através de nós. So it's been very important for me Então to tem sido muito importante para mim make sure that my sons know. I have ter 3 certeza boys, de so que my- eu tenho my- 3 filhos, 3 my sons garotos. know that Meus filhos sabem I love them no matter what. que eu amo That comes eles, first. não importa o que eles façam. And- Isso vem primeiro na vida deles. And then in that, hopefully, E nisso eu espero when they start to experience the love que of God, quando eles which they are começam, already, eles começarem a experimentar o amor de Deus, e isso já aconteceu, já experimentam isso. when they hear a father's love, E quando eles ouvem que o amor do pai, they can identify. eles possam se identificar. So my mother died when I was 50. Minha mãe morreu quando tinha 50, 50. I É, was quando 50 tinha when she 15, died, and quando tinha I never 15 heard her anos. say I love you. e eu nunca ouvi ela dizer eu te amo. I never heard. My father died when I was 14. Meu pai morreu I quando tinha never heard him say 14, I eu love you. nunca ouvi ele dizer eu te So, amo. Então, So it's very important to me. então é muito importante para And, mim. What was the other part of the question? Qual que era a diferença? Como você explicaria profundamente? Well, yeah, law says that I have to do it. Lei fala, eu tenho que fazer. You know, law says A lei diz. law says I read the Bible to see Eu leio a Bíblia para ver what I have to do o que eu tenho que fazer to perform para performar and to be right with God. e estar certo perante Deus. Grace says A graça diz, this is what Jesus did for you. isso é o que Receive it Jesus freely by fez por faith. você, então receba isso gratuitamente através But da then fé. allow that E aí quando eu permito isso, so like the Bible calls it bearing fruit. então a Bíblia ela fala que a gente carrega frutos. Yeah, like we like Galatians 5:22. So when we Gálatas receive all 5, that, 22, then quando a that gente fruit starts to recebe come isso, out of esse us. fruto é gerado através de nós. So it's you know, it's in grace is the life of God living through us. E graça é a vida de Deus vivendo através de nós. Muito bom. Mari, a gente tem uma frase que ela fala que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos, é isso. E homens fracos fazem isso. Acho que eu perdi a lógica, mas é isso. E o André não entendeu, você entendeu. A gente também tem essa frase lá. E aí, eu queria entender, hoje, por exemplo, os Estados Unidos é um dos maiores, talvez o país mais poderoso, mais rico do mundo. A gente está numa época, numa geração de facilidades de acessos, de informações, de diversas coisas. Você acredita nessa frase? Como é que você enxerga essa geração e como a gente está caminhando como humanidade e como igreja também? Well, like you said earlier, you asked Como a você question disse about anteriormente, the mas church is looking for a performance. a igreja está procurando por performance. So the church is looking for performance to draw people. A igreja está procurando performance para drop, Performance to bring people. para Right? trazer pessoas para ela. The church is using A igreja está usando digital marketing marketing digital. and not evangelism. They Yeah. work with digital marketing. Using Google, right? Yeah. Pay per click, right? Pagar por clique. but and not and what I see a lot of E o que people eu- talking about Eu today vejo muitas pessoas falando hoje is that que having kids come in to church ter as crianças vindo para a igreja and giving them Disney World, e dar para elas ali desenhos da Disney, people are starting to see it. Maybe it's a mistake. as pessoas talvez agora estão percebendo que isso é um erro. Like we have to show them A what gente tem que happens mostrar when para God, eles o que acontece inside quando of them. We have Deus to show está them- dentro deles. because that's the goal. Porque that esse God wants to objetivo. live in and through them. Deus quer morar So- dentro de nós, através de so- nós. So there are some ministries. Então tem alguns that ministérios are, que no one that I really know personally. I just see não é na pessoal, see tipo, stuff eu só vejo as coisas social media, whatever. But na social media, they na rede social. they're starting to Eles estão começando really a just get the kids to plug into Jesus, tipo conectar as crianças com Jesus. not just entertain them with Não video apenas só games, entreter elas com movies. desenhos, com filmes. Like for instance, the church I attend is my friend's church. What? The church I attend is my Ah. friend's church. A igreja que ele frequentava, And then
they usually do baptism. It's a small church. Era uma igreja building, pequena, and then prédio pequeno, they usually do baptisms at a lake. e eles faziam batismo Once a tipo, year, num whatever. lago ali. So this time, a 19-year-old girl, E uma wanted garota to de get baptized. 18 anos queria ser batizada. So my friend was like, "All right, let's do it." E aí todo mundo So falou, for- vamos fazer isso, vamos. So they got one of those metal tubs, E eles pegaram essa piscina, those big metal tubs. They filled it up with water E right encheram in the de front of the água. sanctuary. colocaram lá na frente do And, púlpito. And so she went in and she was ready to be, like, she had like clothes on appropriate, E ela já estava being com in roupas water, apropriadas and para a água. so they had towels and As toalhas they estavam ali, baptized her. batizaram ela. And there was, since she was 19, there was a bunch of other young people there and stuff. E como ela tinha 19 anos, tinha muitos And- jovens ali, And né? my friend just said, E meu amigo disse, I just feel that other people want to get baptized. eu sinto que outras pessoas também querem ser batizadas. And he wasn't lying. Like, E ele não estava 15 mentindo. more people E mais Uau. 15 in pessoas jeans, com in, like, long jeans, sleeve shirts, com they tipo didn't care. moletons, eles não estavam se importando. And the water was cold. E they a didn't care. água estava gelada, eles Everybody, não se importaram. Todo young, mundo, young people, pessoas they're like, I want jovens, that. eu quero isso, eu quero isso. And it was so, like, you know, yeah, like you would think if, Você if you poderia planned pensar that, que se você tivesse planejado isso, just think about that. apenas Like, pense oh, sobre isso. Let's do something that teenagers are going to really like. Vamos fazer algo que os Let's have a adolescentes baptism. sempre talvez gostem. Vamos fazer um So batismo. everyone's like pizza, Tipo, vamos pegar pizza, games, right? jogos, Movies. filmes, PS5, right? PlayStation Yeah. 5. Right? And they were on fire. E eles, these kids, tipo, you know? estavam So- pegando fogo essas crianças. So, and I just think we just left that. E eu creio que a gente meio que deixou isso de lado. You know, a couple pastors get rejected doing it. Alguns pastores são rejeitados por fazer and, isso. it doesn't work. Isso não keep funciona. doing- Não, keep- continue Keep fazendo. pushing the kids. Continue you know? empurrando as pessoas para And a Cristo. lot of times they don't see it. E muitas vezes eles não They don't see veem a isso. good example. Eles não veem isso como um bom exemplo. And I'm not always a good example. Eu nunca, Maybe, I don't eu nem know. sempre fui So, um bom exemplo, but- mas But, you know, we all know that. a gente, When todos God nós is sabemos inside of isso. you, Quando Deus está dentro de you know, você, it's just, it can't be just não pode sitting ser around, só you know, sentar and being ali entertained. e ficar entretido. so. Muito bom. Você entendendo como um cristão, imagina que as pessoas estão escutando a gente, elas tiveram esse encontro com Cristo, elas têm esse entendimento da graça, e como todo cristão que entendeu a graça e o amor de Cristo por eles, você quer espalhar, quer que as outras pessoas sintam o mesmo. Você quer que as outras pessoas entendam esse amor de Cristo por elas. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas, que a gente possa influenciar as pessoas a conhecerem Cristo? Well, the first way O primeiro jeito is to just live é apenas live it out in front of them. viver Live the life. e ter diversão, sabe? And it's, you know, Viver a sua vida normalmente. you know, love first, right? And, O amor vem primeiro. and it's really, but it's not, don't try to love. Mas não tente amar. The love of God is coming O out amor of de us. Deus vai começar a I sair believe de it's a dentro de fruit of você. it's a fruit of the Spirit. É um fruto do Espírito, It's not a fruit of Marty. não é um fruto do Mari. The Spirit is living through me. O and Espírito love está is coming out of vivendo me. em mim e esse amor vai And- sair de and dentro de we mim. need to follow that, you know. E você precisa seguir isso. And I do believe, say, E eu a acredito ministry que no like ministério, like this ministry, Central tipo House esse Fellowship, ministério, a Central House Fellowship and Inc. You know, e a INC, I believe having that eu creio que ability to ter essa habilidade create a family of de families. criar uma família de So famílias. back home, that's what we're really trying to do. E Is, quando eu voltar para os Estados Unidos, é isso que eu vou not- tentar fazer. not create a ministry, Não criar um ministério, but a family of families. mas criar uma família And de famílias. and I believe that because Jesus said Porque Jesus disse, when they see the love you have for each other, quando eles veem o amor que vocês têm um pelos outros, not the love you have for them, não o amor que você tem por eles, the love you have for each o other. amor que vocês têm um pelos outros. 30,000 denominations. 30 mil not a lot of denominações love for each other. não é o amor Não. um pelos You know, outros. But when people like the gangs, the gangs Como- in the como as United States, gangues. the gangs here in As Brazil, gangues nos Estados Unidos, as the gangues no gangs Brasil, have that down pat. as gangues têm You feito go in isso. the gang, Você vai numa gangue, like you were in a gang. você deve ser numa gangue, você estava numa gangue. So, but you know the gang is like a family. A gangue é como uma And família. and they really have each other's back. E eles realmente protegem uns aos And there are outros. times that they put their life on the line for E each aí eles realmente morrem um pelos outros, other, right? certo? Sim. But in the church, Mas na igreja,
the church is stabbing each other. A igreja tá cutucando uma outra. It's like jail. É lá que, como na prisão. You don't know when you're walking, you're gonna get. Você you não have sabe a- quando call você tá a caminhando e de repente você vai tomar uma facada ali. I don't say it much anymore. Eu não falo muito mais sobre isso. I don't want to be a bearer of bad news. Eu não quero ser But I used to say mensageiro that das más notícias, In ministry, you need long arms. mas no ministério você precisa de braços longos So you can reach back para and que você pull- consegue and pull the alcançar knife suas out- costas e pull the conseguir knife out yourself. tirar a faca das suas costas. And but we're serving Jesus. We're not serving. Mas a gente está servindo Jesus, não So está servindo that's- pessoas. So, That's what keeps me going. And, então isso que me mantém caminhando, né? but definitely, Mas definitivamente just keeping that heart simple apenas mantenha isso simples no seu coração. to create a relationship, Criar um relacionamento, not a doctrine, não uma doutrina, and not a mega church, não uma or mega some super igreja ministry, ou um no, super just, ministério. like, Apenas keep connecting with people permaneça se genuinely conectando com as pessoas genuinamente and be there for them when they need e you. estejam lá por elas quando elas precisarem. A forma mais fácil de você conseguir chegar nesse resultado, você acredita que seria fazendo home churches? Yeah, Sim. Sim, yeah, definitely. definitivamente. Again, nothing is perfect, Tipo, but novamente, nada é perfeito, but I do believe mas that eu realmente creio. we call it the Western A gente chama Roman do... church model, A gente... Nossa, West Roman... We call what? just or I don't know, You got me. the Western Tipo, Western church model. a gente é do... A gente meio que Modelo. copiou o modelo da igreja ocidental, oriental, enfim, do oeste. and Eu confundi essa palavra aqui, perdão, gente. and Go ahead. and almost 3 decades in E, it, tipo, I can mesmo tell, 3 décadas depois, eu posso dizer... I have more probably bad experience than good. Eu tenho mais Yeah. experiências So- ruins com isso So I do would que... say that it's Eu diria que they're the best pastors, os melhores pastores, the real pastors. os verdadeiros pastores, We're not going to know who they are most of the a time. gente nunca vai saber quem eles realmente são, 'Cause na they're maioria too dos humble. tempos. Porque eles são muito humildes. When they get glory, E quando eles começam a receber essa glória, they break it into 2 pieces and they give it eles, to 2 eles other people. quebram em 2 and pedaços go. e dão para as pessoas. Obrigado. They're always Eles estão sempre, they're there for others, tipo, alimentando os outros. not for them. So Não para eles that mesmos. type of church, Esse tipo is de what we need. igreja é You o que a know, gente precisa. because for those of us who've been in church Para aqueles que estão na igreja como a gente, and we've had spiritual fathers, e a gente tem pais espirituais, and most of the time though, a maior parte do tempo, a spiritual father um pai espiritual is is your father as long as you're benefiting them. é o seu pai à medida que você continua beneficiando ele. The minute you're not benefiting them, E o momento que você para de beneficiar ele, you're expendable. você They're not se dying. torna They're not dying. caro. For you. Eles não vão morrer por você. I'm a father. Eu sou um pai. I wouldn't even think twice about dying for my kids. Eu daria tudo pra... And Tipo, se eu and precisasse morrer, and meus filhos what the morreriam. gangs have. E isso é o that que the as church gangues têm. doesn't. E a igreja não tem. The gang says we go together. As and gangues we falam, fight nós somos together, we die together, together. a gente vai lutar junto, a gente the vai church, morrer you junto. know, E na igreja, tipo... Just like I'm sure it's the same in the Brazilian military. Eu tenho certeza que isso é a mesma coisa que no exército But in the brasileiro, American mas nos Estados military, Unidos, no exército americano. The training is 12 weeks. The maybe. what? The training. O The treinamento é boot camp, they tipo call it. 12 semanas. 12 weeks? About Yeah. 12 weeks. 12 semanas. I didn't go, so I don't know. Eu acho, não sei. So 12 weeks. Então, 12 semanas. And actually, in the American military, there's E no all exército kinds americano, of eles there's têm foreigners eles in têm the todo American tipo military. de There's people who are from other countries that come in to get their green card, tipo muitas pessoas vêm para tentar conseguir ali So- o green card. and they have white, black, Spanish, Eles têm everything. hispanos, brancos, negros, And, tudo. and after 12 weeks, E depois de 12 semanas, they're willing to jump on a grenade for one another. eles poderiam tipo pular uma granada uns pelos outros. In the church, we're throwing grenades at each other. Enquanto na igreja tá cada um jogando uma granada em cima do outro. You know, so and it's powerful. you know. Isso é poderoso, sabe? When you know someone's willing to die for you, Quando você conhece alguém que daria a vida dele por você, there's something different about that. tem algo diferente nisso. You know, where there's
a movie about World War II, Tipo, tem um filme sobre a Segunda Guerra Mundial and they interviewed the men 50 years later, e eles entrevistam o homem ali, tipo, 50 anos depois. and the bond they had with the men they served with, The Band? the bond, Ah, the a connection. conexão que eles têm com quem eles serviram They- tantos anos atrás. They still wept about the ones they lost 50 years Eles ago. ainda sentem esse sentimento com o cara que morreu Meanwhile, 50 they anos don't cry atrás. for anything else. Eles não choram por qualquer outra coisa, só for que that, por aquele there's aquele something parceiro que power- na guerra morreu, ele chora. So, but Isso é tão I poderoso. don't see that in a church, E eu não vejo isso na igreja. and it's a beautiful thing. E é uma coisa muito linda. It's needed that we need to be there for A each gente other. precisa estar ali um pelo outro. So, and to be honest with you, E para ser honesto com você, I don't have the formula eu não tenho uma fórmula. on how to make that happen, but Eu não sei como fazer isso, mas that's what I would like to. I would like to be able to trust my brother é isso que eu gostaria. Eu gostaria de confiar no meu with my irmão, life, a minha vida. you know. So, hopefully, Então, talvez, maybe you, I don't know. maybe você, talvez você, não sei. Muito bom. Mari, qual que seria... Olha, por coincidência, o podcast que a gente gravou, o último podcast que a gente gravou, a gente falou justamente sobre isso. O como a divisão acaba só trazendo confronto para o reino, porque o reino é sobre comunhão. E quando a gente foca em querer estar certo sobre a nossa opinião, a gente não foca em querer estar na comunhão com o outro. A gente perde isso. A gente está muito mais, às vezes, preocupado com estar certo, estar com a verdade, do que de fato estar próximo do outro, se preocupar de fato com o outro. E Mário, eu queria fazer uma pergunta para você sobre... Você tem mais de 20 anos de evangelho, viajou diversos países, conheceu diversas pessoas. Eu queria que você desse um conselho para o novo convertido. O que alguém mais sábio, com mais experiência, pode dar como conselho para alguém que é novo convertido na fé? I would just say Eu diria focus que foque on how much no Jesus quanto loves you. Jesus te ama. Continue to receive that love from God. Continue a receber esse amor de Deus. And also the same way you receive salvation, E da mesma forma que você recebeu a sua salvação, that same process of é believing o and receiving mesmo processo, crer e receber. is how you receive righteousness, É o mesmo processo que você recebe a justiça, holiness, a santidade. you know. And 1 John, 1 João, was it 1 John 4:19? I always 1 think João, 1 or 2 John, I don't know why I always forget. 1 João, não sei, esqueci. But it's we only love because he first loved us. Mas diz, a gente só ama porque ele nos amou primeiro. So, and it's that simple. Isso Don't é make it simples. complicated. Não torne isso complicado. And it's but you have to get a revelation. Mas você tem que ter essa revelação. I can only teach it. Eu só consigo Up to here, ensinar até aqui. Everything after that is Holy Ghost. Tudo isso, após isso, é com o Espírito You know, Santo. he's the teacher. Ele é o professor. So, and don't let anyone tell you Não you're not loved, you're not worthy. ignore todo mundo que fala que você não é digno, você não é amado. Don't ever let anyone tell you God Não, doesn't want you or não need deixe ninguém dizer que você não é digno. Eu acredito que o grande problema que as pessoas enfrentam em conseguir virar essa chave é elas entenderem e aceitarem de que elas não precisam dar nada, pagar nada para serem aceitas, para serem salvas. Existe ainda muito a crença e a cultura de que eu não posso receber de graça, eu não posso receber sem fazer o esforço, eu preciso comprar a graça de alguma forma, eu preciso comprar a minha salvação, eu preciso entregar algo para receber algo. Eu acredito que esse tem sido o grande desafio da igreja atual para, de fato, entender e viver a graça em sua plenitude. O que você acha sobre isso? Yeah, I think it's that, and also Eu acredito que é isso, mas também you have to pay for it or você do something for você it. paga ou você faz algo para. So, like when I got saved, Quando eu fui salvo, I was different, eu simplesmente fiquei diferente. and I knew it. E eu sabia. One day I wasn't, Um dia eu não era and the next day I was. e no outro dia eu era. And I was at home by myself, Eu estava na minha casa sozinho. and I wasn't sure, what to do. Eu não estava And certo o I que eu had this faria. leading inside of me.
Eu tinha esse sentimento dentro de mim And it ali. was like, Eu go tava, and tipo, apologize to those Vai people. e peça perdão para as pessoas. I was mean to them. Eu era muito malvado com as pessoas e aí de repente vai e peça I perdão went para and as pessoas. They're like, E eu fui pedir perdão e era tipo, Marty, is that you? Mari, é você? Did you hit your head? Você bateu sua cabeça? And I wanted to give money Eu queria dar dinheiro to help people. para ajudar as pessoas. And and then I was hungry looking for a church. Eu também estava com muita fome para encontrar uma igreja. I actually went to the church. Eu fui numa igreja que I had when I was in school in the Christian Reform. quando eu estava Calvin lá na escola, lá na we had to Calvinista, go to a church. a gente 'Cause I was actually tinha que ir para a Catholic. igreja, porque I was Roman Catholic, era uma igreja católica romana, and then to go to that school e para ir in naquela igreja, naquela escola, 5th grade, quinta my série mother mais ou had to menos, go. Me and my mother had to go to church. a minha mãe tinha que ir So para a we went. igreja. We went. It was Então nice a gente people. ia, eram pessoas legais. So when I got saved, E I went então back to quando eu that fui church, salvo, eu voltei para essa igreja and the pastor there, e the o Calvinist guy, pastor lá, que era he was calvinista, kinda like I think he started to really get, e eu like, full of acho que Holy Ghost ele and realmente começou a entender ali a questão do Espírito Santo, but he stayed there to mas ele permaneceu ali try para to teach those people. tentar ensinar a outras And- pessoas. So I sat down with him. He was like, E eu falei para he ele, was the nicest guy. ele é um cara muito He was legal. just like, wow, man, this is amazing. E eu falei, nossa, cara, isso é muito incrível. He's like, E ele, tipo, I see that you're really hungry, eu vejo que você realmente tá com muita fome, but yeah, you have to find another place. mas você tem que encontrar outro lugar. Uau. So I was, and I did, E eu fiz, But then when I got to church, mas aí eu fui numa igreja, I found out that, eu descobri que... or I was told that I had to, me falaram que if I wanted to be righteous, se eu quisesse ser certo, justo, if I wanted to be abençoado, used by God, usado por Deus, if I wanted to be able to se eu perform quisesse miracles, performar milagres, to be blessed, para ser abençoado, I had to pray, eu tinha fast, que orar, jejuar, worship, adorar, blow a shofar. tocar o chofar. You don't have a shofar, do you? Você tem um chofar? Não tem, né? I told a funny shofar story yesterday. Eu contei uma história engraçada do chofar ontem. But yeah, so what happened was I was living by this Então, inside eu tava vivendo com essa leading, coisa, tipo, viva dentro de mim, which is very scary, right? o que era muito assustador, certo? Most people who have an A maioria order das from the pessoas police, que tem, tipo, we call it a restraining order, a restraining, what do you mean? like an order from the police that you can't go into that building. Ok. Or you can't go there. A maioria das pessoas que tem, tipo, mandato de prisão ali pela polícia, Most of the people who are not allowed in a church, they got kicked a maioria out. das pessoas que não tem permissão para entrar na igreja, They always say, well, eles sempre falam, God told me Deus me disse, I'm doing what God's telling me to eu tô do. fazendo o que Deus mandou God fazer. showed me. Deus me You know, mostrou. those are the people that are Essas são as usually end pessoas up que geralmente terminam doing fazendo crazy stuff, right? coisas malucas. And I'm sure we could all tell stories. Eu of stuff tenho we've certeza que a gente seen in poderia church. contar histórias malucas de Unfortunately, igreja. right? Infelizmente, né? Mas But that's the way it is, though, too. Mas That's essa like, é a maneira que é. and then when I went to church, E quando eu fui pra igreja, I wasn't being led by the inside. eu não estava sendo mais liderado pelo que estava dentro de mim. I was being led by a list, Eu comecei a ser liderado por uma lista, a law, to a say, lei. now if you do this, Agora, se then you'll você get that. quer fazer isso, então faça aquilo. and that began a cycle, E isso começou a ser um círculo vicioso. chasing my tail. Tentando pegar ali o meu rabo. And it was so bad, E isso foi tão ruim, and it was so bad, foi tão ruim. and I was so into it, E eu tava trying to tão, tipo, be super Christian, tentando ser esse super cristão, that I didn't even realize it. que eu nem sequer percebi isso. That's when it's really bad, when you're really damaging yourself. E isso começa a ficar ruim. Quando você começa a machucar você não percebe. And then, and once I learned grace, I was able to look E aí, back quando eu conheci a graça, eu and just say, consegui man, voltar I e, actually hated myself. tipo, cara, eu realmente me 'Cause I was- odeio. I was trying to perform Eu what was tava in that tentando book, performar and I couldn't. através de um livro e But eu não consegui. I wasn't supposed to perform it. Mas eu nunca fui projetado Supposed to para receive it, performar. Eu fui And projetado para produces the life of receber. God. E isso produz o fruto do And Espírito. for those of you listening, E para vocês que estão me ouvindo, it doesn't produce sin. que não estão produzindo nada. Nothing from God produces sin. Nada que vem de Deus produz pecado. Is grace from God? Graça vem de Deus? Yeah. Sim. Sim.
So something from God is going to produce Então, algo que vem de Deus pode produzir pecado? sin? No, I'm not a sin Não. teacher. I'm a Eu grace não sou teacher. um pregador do pecado, sou um pregador da graça. So it's a so and it's that simple. E isso é tão simples. You know, there, and a lot of people are looking for deeper E revelation, muitas pessoas estão procurando por revelações mais profundas, more. por mais. You don't get more than Jesus. Você não consegue mais do que Jesus. There's no more. There's not another pouring of the Holy Spirit coming. Não há outro ponto para o Espírito Santo vir. Everything we need, we have right Tudo here. que a sitting gente right precisa, here, a we gente have já tem agora. it. And when you move, God moves. That's Quando the move você of God. move, Deus move. The church loving, first each other maybe, and then the world, right? That's a move of God. That's what Esse é o God movimento de moves. Deus. Quando você ama a Deus, você ama um ao outro. Amen. Amém? Amen. Qual que são as suas expectativas para os próximos anos, para a sua vida? I don't know, Eu não sei. bro. I learned one thing. Eu aprendi uma coisa. I don't plan anything Eu anymore. não planejo mais nada. Do you think 20 years ago I thought I'd be sitting in Curitiba, Você acha Brazil, que on 20 a anos atrás eu podcast? planejei estar aqui em Curitiba no podcast? I am nowhere where I thought I would ever be. Eu não planejei nada. I just expect more people set free, O que eu espero é que mais pessoas sejam livres, more people saved. mais pessoas sejam And salvas. really a goal of mine E o meu as a leader objetivo in ministry, I como guess, um líder de ministério, eu acho que is to find é encontrar people pessoas who are self-motivated. que são automotivadas. Sorry, find enough people Encontrar pessoas suficientes and find a way to help them e encontrar uma maneira de ajudar elas get to a place para encontrar um lugar where they don't need me anymore. onde elas não precisam mais de mim. You don't need me anymore. E não precisam mais de mim. Now you go and do the next. Agora You- você vai, and- você and- faz o próximo, você and- forma uma and próxima duplicate pessoa, it, you know. você duplica. and just keep doing it. It doesn't have E to be apenas continue 10,000. fazendo. Não precisa ser $10 mil. But here's the deal. Aqui está a coisa. And this, I think the church has just ignored. Eu acredito que a igreja Most of the church. simplesmente ignorou, a maioria das igrejas ignorou isso Where aqui. Jesus himself, Jesus, ele mesmo, all he did was tudo que ele live fez foi with 12 viver guys for com 3 years. 12 homens por 3 anos. God himself Deus, ele, o próprio Deus, lived with 12 guys that none of us would viveu live with com 12 homens, for like a week. tipo, nenhum deles era crente. He did it for, Ele fez 3 isso por years. 3 anos. and then said, all right, see you later. E ele falou, Yeah. vejo vocês mais tarde. Go ahead. Vai. Filhos agora com maduros, né? vocês. Ele criou filhos maduros. Mature sons. What's that? Like mature adult sons, no? It makes- Who use Oh yeah, in technology. mature. Yeah, mature. mature sons. Yeah, Mature sons. yeah, and I don't even know if they were mature. E eu nem sei se They had a lot vocês of eram learning to maduros. do. They had a lot of learning to do. Jesus Eles put tiveram muito que aprender. Jesus put the hands of the church. Jesus entregou a igreja Jesus nas put the church mãos. into hands Jesus entregou a igreja nas mãos that no pastor here, de que nenhum if they pastor were que, raising up a son in the Lord, se eles foram what? if a pastor here is raising up a son in the Lord, you know, Se pastor que estiver levantando or filho wherever de Deus, in ou, America, they would never give Peter a church. eles nunca It's okay, you're ready to pastor colocariam a igreja na mão de Pedro. They're like, no, you're crazy, man. Você é maluco, Pedro. You Você, gotta sit another 10 years. você tem que sentar aqui por mais 10 anos. You know, but it's that simple though. Mas Jesus é tão simples discipled. quanto isso. Jesus, Now, os discípulos de Jesus. Some denominations have tried. Algumas to do denominações tentaram fazer You find isso, 12 men, you fazer disciple them, encontrar blah, blah, 12 blah. homens, discipular essas But pessoas. when the heart behind it Mas o coração por trás disso is to build era construir an organization, uma organização. it's not the spirit of God. I don't think. Então aí não é o Espírito de Deus. But when you genuinely Mas are quando helping você people for genuinamente that person, ajuda pessoas ali, and they know it's pure, e a pessoa sabe que é algo puro, that's when you get results. aí é quando você começa a ter When you resultado. help people Quando você ajuda pessoas that can't help you, que podem te ajudar, that can't do anything for you, que não podem fazer nada por você, and they know that, e eles sabem and disso, you know that, e você sabe it disso, just creates it creates a purity, isso cria a genuineness, I should say, uma very genuine. purificação, algo genuíno, algo puro. Where I don't know if you ever noticed, like sometimes Eu you're não sei around que vocês someone perceberam, mas quando você and they está start talking, conversando com uma pessoa and there's like e hands você, tipo, that like
push you away a little bit. Você coloca tipo umas mãos And not empurrando that você they're um bad or pouquinho. you're good or Não anything, significa que você é bom, Just você é ruim, not só not que right for that moment, whatever it você is. não é a pessoa certa para aquele momento. But I believe that's the Holy Spirit Mas eu telling us, acredito like, que isso é o Espírito Santo and dizendo. or even it's their spirit Ou and our mesmo spirit, se just o espírito dele, o meu espírito, not on the ele same level. não está no mesmo You know, where nível. it's like not like me. If I meet someone who's in ministry for money, Se eu enquanto uma pessoa que está no ministério por dinheiro, I'm not. I don't bother. Ah. eu não vou incomodar ele. See you later. Vejo você depois. See you later. Vejo você depois. So, Bom. Uau. Cara, e aí? Cara, eu tô muito satisfeito. Vini, bate-papo você, muito bom. você tem alguma pergunta pessoal daquilo que você viveu com ele? E aí, Que você agora é pra queira você fazer. de fato, tá? Você não Que precisa você traduzir, não. queira fazer. Agora é Pegou uma de surpresa. agora eu tô É. tipo abrindo pra que você faça uma pergunta baseado naquilo que você viveu, vivenciou. Ele foi um cara muito importante na tua vida, na vida da tua esposa, no teu ministério. Eu acredito que hoje você tá aqui porque tem muito dele nisso, né? E eu queria deixar aberto agora, de fato, para que você possa trazer alguma coisa e enriquecer ainda mais esse papo. Tough question. they ask hard questions. Yeah. I Are wasn't you ready. ready? I have to have these questions before a big. I just had a big meal. I come here and I'm eu like, tinha que ter esse Ah. pergunta antes. Eu tive um almoço muito grande, eu comi muito no almoço. E, tipo, eu Now vou you can perguntar say and sobre... the Lucas translate. Yeah? Yeah, of É. course. He's gonna translate for you, ok? okay. Eu acredito que eu vou perguntar o seguinte. Como que você consegue superar uma decepção tão grande igual ele teve lá no FITS? Tem 3 palavras que eu não sei falar. Não, deixa eu ver. How do you overcome so great deception that you had on FITS with the Faith Fellowship Ministry? How do you overcome this? Me? Yeah. What was? How do I become How do you deception? overcome the disappointment? Sorry. Disappointment. Yeah, the great disappointment that you had on FITS with the Faith Fellowship Ministry. Like What- you, okay. you gave your life, for I don't know 11 years, and suddenly you just Yeah. Sim, você deu sua vida por 11 anos para o ministério e simplesmente foi cortado. I mean, it's again, Pastor Demola died, então, de novo, o pastor Demola morreu and other people took over. e uma outra pessoa and it assumiu wasn't, ali. Yeah, it wasn't a good situation. Não era uma situação muito boa ali. The way I think is, A maneira que eu how do I penso é just- que I don't have a choice. eu não tenho uma escolha. I got a wife and kids. Eu tenho uma esposa, But eu even tenho if I'm by crianças. myself, I just keep going. Eu apenas continuei. Call it dumb, I don't know. I just keep I'm responsible for my own life. Eu sou o responsável pela minha própria vida. Ultimately, no matter what happens, Em última, assim, não importa o que aconteça, I'm responsible either for what I've done wrong, eu sou responsável pelo que eu fiz de errado, or if something's wrong done to me, ou pelo que outras pessoas de errado fizeram comigo. I have to figure out a way out. Eu tenho que arrumar uma maneira de Like I contornar said, isso. there is no stopping. Não tem, tipo, opção de parar. But then on the flip side, Mas do outro lado da moeda, it was for me. It was time. os time, It was time to move time, on. olha, Yeah. só pro outro lado, pra mim foi um tempo de mudança. You know, a priority for me would be Uma prioridade pra mim seria, for a couple years building my business. durante alguns anos, construir ali meu negócio. I had some tough challenges there. Eu Very tive alguns tempos difíceis ali, alguns desafios muito difíceis ali. 7-digit challenges. Desafios de It's 7 very- dígitos. but again, same em dólar, em dólar, em Yeah, dólar, no, não real. I wish it was reais. Faz muita diferença. And you know, a wicked insurance company. É, You know, uma companhia de seguro what do muito you do? fraca. You know, I'm the small guy. I Eu can't sou fight um a cara muito billion-dollar pequeno, company. eu não What consigo do you do? competir You com know, uma companhia de seguro You find a way. milionária. Eu That's sei, it. encontro um And jeito. my wife, my poor wife, E minha esposa, she didn't know the whole story. ela não sabia a I never história told her inteira. like every Eu little nunca detail. contei todos os detalhes pra ela. Because she knew. She says, I just need to know enough. Eu achava que ela só precisava saber o But I suficiente knew ali. by God, I just knew. I was like, Mas eu sabia que, don't worry about it. tipo, não se preocupe com We're gonna isso. get through this. Eu vou superar isso. And so anybody out there, that's it. You are responsible for Você your life. Yeah, é responsável pela sua people. vida. This guy, he's actually a son of a big Tem esse pastor pastor in que New realmente Jersey. é filho de um
grande pastor da Nova Jersey. And esse he cara wanted aí. to learn real estate. Ele queria aprender o mercado imobiliário que eu faço. So I ali. said, I'll help you. I'll Eu answer disse, eu te questions for you." ajudo. Eu respondo algumas So perguntas. he's very nice guy, very Ele é nice um cara guy. muito legal. And so he said, E ele disse, so what happens if something goes wrong? e eu falei pra ele, e se algo der errado? I was like, what do you mean if? E ele falou, tipo, como assim? E se der errado? Como assim? What do you Se? mean if? O que você quer dizer com se? It's gonna go wrong. Eu falei, não, vai dar errado. I guarantee you. Eu posso garantir pra você. Something's gonna go wrong. Alguma coisa vai dar errado. You be a man Você é um homem and you find a way. e você vai descobrir um jeito. That's it. É isso. You know, God will give you E the grace, Deus vai te the dar a wisdom, graça, a sabedoria and the connections. e as conexões. You know, and you just keep. Você apenas Going forward. continua indo e Don't stop. seguindo. Não pare. So there is no. For me, it's either plan A is I guess success. I guess Pra you mim, could o say. plano A é Plan B ter is death. sucesso. Plano B é morte. So yeah, and it's but yeah. So in church, I know a lot of people Mas na igreja eu conheço muitas pessoas get hurt, que se machucaram. and but if you're serving God, Mas se você está servindo a Deus, you know that's ultimately, you know who I serve. So, isso então é basicamente quem eu sirvo, não sirvo os homens. But the reality is, man is going to let you down. Mas a realidade é que os homens vão te decepcionar. Not if it will happen. Não é se, eles vão te If it decepcionar. doesn't happen to you, Se ainda não aconteceu com você, you're very fortunate. você é uma pessoa muito afortunada. Maravilha, maravilha. Wonderful. É isso. E aí? Perfeito. Eu Eu tô bem feliz. tô bem feliz, Tô bem bem contente contente. com o resultado do nosso primeiro International Podcast. Nossa, o tradutor mandou muito bem. Temos que Mandou dar muito bem. uns aplausos. Muito obrigado, Pelo- Vini, pelo seu trabalho. Vini Great did a great job, job. good Yeah. job. Ele falou que eu fiz um bom trabalho. Yeah. Good job. Mari, it's a pleasure having you here. É um prazer ter você aqui. Yeah, I'm sorry, I'm not a Me fancy perdoa preacher with porque eu não sou um cara muito giant church. um pregador de uma igreja gigante. Eu não sou um cara muito famoso. I'm just Marty from Eu the É sou, isso que te faz eu sou mais só o Mari de especial. Nova Jersey. It is my privilege and I'm É o meu honored to be privilégio estar asked, aqui. and you know, this is a great ministry here. Isso é um mistério muito It poderoso. is que- make feel like I'm you around the best special. people. Yeah. It is make É you isso que faz você special. especial. Thank you. Obrigado, tá? Thank you. Obrigado. Pessoal, você que assistiu esse episódio, olha, de quebra você aprendeu sobre a vida do Marty, os princípios que ele passou na vida dele, aquilo tudo que ele passou e que você pode extrair de aprendizado sobre isso. Além de tudo, você aprendeu inglês também, olha só. Manda esse episódio aqui, esse podcast para mais pessoas que devem escutar essa mensagem, essa palavra aqui, que querem conhecer também mais do Marty e vão ser abençoadas por esse bate-papo aqui. A gente tem nos próximos vídeos aqui que vão ser relacionados diversos podcasts muito interessantes que você pode ainda assim escutar, caso você não conheça a gente, né? Você vai ter uma lista muito grande de vários papos muito gostosos e muito abençoados que você pode aprender com tudo isso. Então, fique muito à vontade para assistir mais episódios. Eu me chamo Murilo Fontana, esse aqui é o Bíblia na Sobremesa e eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Bye, guys.